Tem alguém que torce mais pra Inter do que você? Tem. Tem o Luciano, é um. O Pan, né, da Internação. Tem vários, né? Mas a gente Tigrão. Tigrão. Mas a gente gosta também, o Tio Lei. Rapaz, o Tio Lei é sensacional. O Tio Lei Falando nisso, Romão, como é que é o seu relacionamento com eles? O Luciano Trevisol, meu grande amigo, comentarista do Pimba nos esportes, ele que é o fundador da Força Jovem. O Tominho, infelizmente, faleceu, né? E foi chefe de torcida organizada também. Tem o Tio Lei, tem o Dandan, tem vários. O próprio Renan. Como é que é o seu relacionamento com eles? Não, o melhor possível, Dimar. Melhor possível. A gente conversa com todo mundo, a gente conversa com o Pan, né, que é da Internação, com o Luciano. Leon Schopp. Com o Leon Schopp, todo mundo. Assim, os irmãos Bavária. O meu relacionamento com eles é super bom. A gente ajuda eles também, né, de vez em quando, porque a gente tem mais um pouco de experiência, a gente ajuda eles, muita conversa. Mas é sensacional o relacionamento, não tem nada. Por exemplo, em São Paulo a gente vê que tem uma rivalidade, por exemplo, nas torcidas do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Aqui na Inter vocês nunca tiveram assim nenhuma rusga, nenhum desentendimento? Não, aqui não. Vou explicar para você. A torcida grande é diferente, a torcida grande envolve muito dinheiro, muita política, muita coisa suja. A torcida pequena do interior é diferente, cara. Aqui a gente é família, todo mundo é um só. A gente não ganha dinheiro para fazer parte da torcida, a gente põe no bolso. Muitas vezes a gente põe no bolso para fazer torcida aqui no interior, né? Não só em Limeira, no interior. Você tem ideia de quanto você já gastou com a Inter? Não. Daria para você comprar o quê? Por exemplo, se você tivesse guardado todo o dinheiro que você gastou. Já gastei muito dinheiro com a Inter, né? Já gastei muito, a gente já teve muito que a gente não pagava para ir, para viajar, porque tinha os patrocinadores e tal. Mas já gastou muito, a gente gasta muito dinheiro, né? Quando quebra o veículo, por exemplo, uma outra torcida vai e atira uma pedra no vidro, é vocês que tem que pagar? A gente tem que pagar. A gente faz a vaquinha, rifa, alguma coisa e tem que pagar. A gente tem que pagar porque a gente é responsável, né? Nossa, tem isso ainda? Tem isso. Mas poucas vezes quebrou 11. Então, você lembra de um prejuízo grande que você teve ao longo dessa carreira de terror? Eu acho, na minha gestão, acho que não. Acho que o que teve agora foi aquela Ponte Preta lá que eles quebraram os ônibus lá, que teve que pagar também, né? Eles tiveram que pagar aqueles também. Foi isso aí. Entendi. Como é que você começou a torcer para a Inter? Você tinha quantos anos? Da onde que veio esse amor? Assim, ó, meu pai era galista. O quê? Meu pai era galista. Rapaz. Seu pai é vivo? Meu pai não. Como chamava? Ladislau. Ladislau era torcedor do Galo e fez filho leonino roxo. 3, né? Porque os meus irmãos tudo leonino. Certo. E aí meu irmão começou a levar pro Limeirão. A primeira vez que eu fui no Limeirão foi em 1981. Acho que naquela época era a Série de Prata. Inter é um time de Recife. Esporte, Náutico, não, Santa Cruz. Time pequeno de Recife. Depois eu vou acabar lembrando. É um time de Recife. Esse jogo foi domingo, 11 horas da manhã. A Inter ganhou de 1-0. Eu morava na Vista Alegre. E naquela época não tinha. A gente ia de a pé. Não tinha ali o Dutra, ali o Parque Polo. Não tinha, era tudo eucalipto ali. Então a gente pegava a pé e meu irmão levou até o Limeirão. Meu irmão mais velho. Então, graças a ele, eu virei um grande leonino. E a partir do momento que você entra no estádio, sua vida muda? Muda. Eu assisti jogo pela televisão, só nunca tenho ido estádio. Eu tinha 8 anos quando eu fui no Limeirão. E você pegou aquela época boa de 81 com Eloy, Tonzinho, aquele time maravilhoso que a Inter tinha. Só que daí eu ia poucas vezes. Eu fui em 81, depois eu voltei no Limeirão só em 83. Porque eu era novo ainda, né? E daí eles não iam muito pro Limeirão. E também. No título de 86, o que você lembra? Eu vou contar pra você. Em 1980, um pouquinho antes, 1984, eu mudei pra Boa Vista. Aí eu comecei pro Limeirão de a pé, sozinho. E eu não podia entrar, porque eu tinha 12 anos, não tinha como dinheiro pra pagar. E naquela época, pra entrar, tinha que ter uma pessoa de maior pra entrar, senão não entrava. Acompanhante. Isso. Aí pra entrar, o que eu comecei a fazer? Eu virei pipoqueiro. Comecei a vender pipoca no Limeirão. Pra uma senhorinha. Ela já faleceu já. O carrinho ficava lá em cima, perto o bar da arquibancada, ficava ali o carrinho. Aí eu falei pra ela assim, deixa eu vender pipoca pra senhora, eu quero assistir o jogo, eu não posso entrar, eu entro com a senhora eu posso entrar. Aí ela falou assim, mas você quer mesmo vender? Eu falei, quero, tal. Aí eu entrei e comecei a vender pipoca. 84, 85. Aí em 86 eu passei a vender sorvete no Limeirão. Só pra ir pro Limeirão, porque naquela época não tinha dinheiro. Como que eu ia pro Limeirão? Pular não ia, nunca pulei o Limeirão. Eu nunca pulei o Limeirão.
Naquela época era febre pular o Limeirão, né? Você vê que todo mundo pulando o Limeirão. Era. E eu comecei a vender sorvete só pra ir no estádio. Em 86 eu não perdi um jogo, cara. Que legal. Qual que você lembra, assim, que te emocionou? Eu falo pro meu pai fala, obviamente, os jogos das finais, com o Santos aqui, mas ele fala do jogo contra o Palmeiras, na fase de classificação, gol do Kita. Sim, mas o jogo que mais me emocionou foi contra o Guarani. 1x0 gol do Kita também. Isso, quando a gente foi campeão do segundo turno, acho. Então. Eu tava lotado o Limeirão. Meu pai fala que foi um dos gols mais bonitos que ele narrou. E eu vendia sorvete naquela época lá. Aquele dia foi o dia que eu mais vendi sorvete. O Limeirão tava lotado. Eu vendi 600 sorvetes, cara. Nossa, Edson. Limeirão lotado. Eu era um bom vendedor, né? Moda parte, eu era bom vendedor. Aquele dia eu vendi 600 sorvetes, cara. O que você fazia com o dinheiro que você ganhava por vender sorvete? Ajudava em casa. Naquela época eu tinha 13 anos, já ajudava em casa. Que bacana, Edson. Faria tudo de novo? Faria. Naquela época já não tinha meu pai, né? Meu pai já se separou da minha mãe em 82. Se separaram por motivos lá. E só era eu, minha mãe e meus irmãos. Então, eu trabalhava no Limeirão e ajudava em casa também, né? Você é o mais velho dos irmãos? Não. Eu sou do meio. Do meio. A gente é em 7. Eu sou do meio. Viu? E quando que você chegou à conclusão que você tinha que fazer uma torcida organizada? Porque 86 para 90 são 4 anos. E em 4 anos, como é que você colocou na sua cabeça que você fundaria uma torcida organizada? Então, eu continuei vendendo sorvete até 90. Chegou uma época de 90, no Limeirão não tinha mais torcida nenhuma. A internação tinha parado. Eles pararam por um tempo. De 87 até 87 eles foram. 88, 89 eles não foram. Em 89, teve um pessoal da antiga Porão, pode falar o nome da loja? Pode. Porão Modas, Pode. que tinha um bandeirão lá, eles fizeram o tal de Leões da Inter, mas não vingou. Não era torcida organizada, é um povo que ficava no meio ali, cantava e tal, essas coisas. Aí eu comecei a pensar, vou fazer uma torcida. Aí pegou eu, mais 3 rapazes lá da Boa Vista. Eu, Claudinei, o Josemir e o Silvinho. Aí quando nós começamos a conversar, vamos fazer uma torcida? Como é que o nome vai dar a torcida? Aí pusemos um monte de nome lá. Pá. Aí acabou surgindo o Interror. Foi daí que a gente se fundou essa torcida, no começo. Mas Interror, não botava medo o nome? Por exemplo, Interror. Sabe por que Interror? Na ponte tinha Ponte Terror. Como a nossa inimiga maior era a Ponte Preta, vamos fazer um Interror. Tal, Daí ficou Interror. Era para ser Força Jovem, era para ser raça da Inter, era para ter voltado. Antigamente tinha raça da Inter. Escolhemos raça da Inter e tal. E aí, por causa do desenho. Aí fez a caveira lá, todo mundo, caveira e tal. É isso que eu ia te perguntar. E por que a caveira? Pelo fato de ser terror? Não, na verdade, Edmar, a torcida nunca teve fins de negócio de ser o terror da Inter, tipo assim, terrorista, de ficar brigando. Tudo. As brigas veio, depois eu vou contar mais pra frente, a gente vai conversar sobre isso, mas não é por causa disso. O nome, terror, ficou lá e deu certo. São 3, então, fundadores. 4 com você. Isso. E como que os integrantes começaram a chegar? Então, eles foram vendo seriedade em vocês? No começo era só a pessoa da Boa Vista ali, cara. Era só a pessoa da Boa Vista ali só. Nós éramos 10 pessoas, ia pro Limeirão. Aí começou a descer o pessoal da Vila Queiroz. Aí daí começou a descer o pessoal da Teixeira Marques ali, do Planalto. Aí depois eu conheci o Tio Lei, da Secap. Aí veio aquela galera da Secap. O Tio Lei tinha muita... Como ele tem muita amizade na Secap, ele conseguiu um monte de associado pra gente. Aí veio o pessoal da Secap, depois começou o pessoal da Serra, daí começou a subir a torcida. Tipo em 94, 93, 94, a torcida começou já, na arquibancada ali, chegou até mais de 200 pessoas na arquibancada. E você era o cabeça, apesar de serem 4 fundadores, o grande responsável era você. Isso, o líder. Eu era o presidente. O líder. E por que você é o presidente? Pelo fato... Escolheram meu. Eu dei a ideia e escolheram eu. Mas porque para ser presidente da torcida, uma torcida de Maré é muita responsa, cara. Então, e pela cara de mal que você tem também ou não? Não tenho cara de mal. Você tem cara de mal, sim. É porque eu sabia organizar, né? Eu que corria... Tem cara de mal, tem cara de mal. Eu que corri atrás dos patrocínios, né? O primeiro patrocínio nosso foi a Mofato. Olha, o que a Mofato deu para vocês? Tudo. Caraca. Na época eles deram 150 camisas, deram faixa, deram bandeira. Chegou até a dar ingresso pra gente. Então os caras fechou com nós. Eu fui lá, conversei com os caras, os caras viu que era um projeto ambicioso e
E falou, abraçaram. E como que a Inter reagiu, né? Quem estava na diretoria, os jogadores, como eles reagiram quando ficaram sabendo que a Inter agora tinha uma outra torcida de nome Interror? Super feliz. Na época, eu não me lembro quem era o presidente da Inter em 90. Eu não vou lembrar. Não sei se era o Zequinha Rebeck. Pode ser. Pode ser. Mas eu sei que um dos diretores era o Richard Drago. Sem dúvida. E ele abraçou nós de um jeito que... Vou falar pra você, cara. Nós chegamos lá, nós falamos... A primeira pessoa... Vou dar pra você. A primeira pessoa que foi na nossa torcida lá foi o Dr. Júlio. Acho que até hoje tá lá o Dr. Júlio, não tá? Ele foi o primeiro cara que chegou em mim e falou assim, vou apresentar você pro... Na época era o Cezinha Roberto, que era o repórter. Você vai me falar pra ele aqui da torcida nova, tal. Eu fui e falei. Aí eu falei pro Richard, ele falou assim, não, abraçou. Que legal, hein? O Richard, o Richard Draga ficou muito tempo como, tipo, o nosso padrinho. Ele me chamava de garoto, ô garoto, tal, porque era novo ainda, né? Ô garoto, tal. Aí ele foi como nosso padrinho. Ele abraçou de um jeito que... Você lembra o primeiro jogo da Interror? Inter e o Nelson João de Araras. Aqui ou fora? Aqui em Limeira. Aqui em Limeira. E eu não me engano, acho que foi 2 ou 3-1 pra Inter. E aí é uma festa. Pra variar, já tem uma confusãozinha, né? Começou com confusão. Por quê? Na grade lá. Olha, nós tava em 10 pessoas só. Na grade lá, daí o pessoal já tava meio assim. Aí o pessoal de Araras começou a xingar. Acho que começou a xingar nós lá. Nós já fomos pra grade lá e grudamos na grade lá. Quando virou nada. Grudamos na grade. Isso no primeiro turno. No segundo turno eu fui sozinho para Araras. Nossa. Com a faixa. Aí os caras entenderam. Os caras falaram, não, eu queria lá foi que o pessoal tava meio pá, eu falei assim, que os caras foram na grade mexer com nós, reagimos. Né? Viu? O Edson, e desde o começo, a Interror sempre acompanhou os jogos da Inter, né? Todo jogo da Inter tem um representante da Interror. Sempre. Viu? E a primeira viagem da Interror? Primeira viagem da Interror foi para Bragança Paulista. Bragança. 1990 brasileiro no Brasileiro. Perdeu lá. Perdeu. A Inter foi com 4-11. Foi 3-0 pro Bragantino. Foi 4-11 para lá. Tinha mais bandeira do que ônibus, do que gente. A gente levou 35 bandeiras. O cara ficou louco da vida lá. O cara falou, nossa, ficou encantado. A gente levou 35 bandeiras entre a torcida da Interror e a Internação. Nossa. Foi as duas. 35 bandeiras. A gente ficou bem no cantinho. Não tinha aquela parte onde tem a visitante hoje, não tinha. A gente ficou do outro lado, uma madeira ali. Entendi. Foi a primeira viagem, mas a segunda viagem foi para Pacaembu, Inter de Corinthians. 1-0 pro Corinthians, gol do Paulo Sérgio. A Gaviões queria matar no quadro do Tigrão. É mesmo, o que o Tigrão fez aquele dia? O Tigrão começou a fazer aqueles... Porque, não sei se você lembra, mas ele tinha uma bandeira que era símbolo nazista. Só que era cortado. E ninguém entendia aquilo. Aí os caras chegou lá e falou, não vai matar. E chegou até os moleques lá e falou assim, nós somos missionários. Como que é? Tipo o mensageiro da Gaviões lá, é preciso o irmãozinho enrolar a bandeira, senão não vai matar os seis. Ele pegou a bandeira e começou a rodar mais ainda, começou a fazer o cabelo. A série começou, a Xuxa vai morrer. A sorte, é verdade. A sorte nossa, que era uma época de eleição. A Xuxa. É verdade, e era uma época da eleição e tava tinha uma carreata do Paulo Maluf na época. Olha. Aí nós saímos pelo meio, porque você falou assim, vem com nós. Nós tava em pouca gente. Tava acho que uns 30 pessoas lá. Meio que todo mundo tirou a camisa, entrou no meio do negócio do Paulo pra sair fora. Senão os caras iam catar nós. O Tigrão, ele fala, aonde o Metallica tocar, eu vou. O Tigrão é... Tigrão. Ei, motherfucker. Ele gosta, rapaz. Ele gosta. Ele passou mal em Bragança. Tava lá. Você também tava, né? Nos 3-0. A gente correu atrás lá, falou pro pessoal lá levar ele pro hospital, porque tava muito mal mesmo. Nossa, ele encostado no muro ali, sentado, que imagem feia. Tadinho. E depois a gente chegou até falei pros moleques lá, não traz mais ele pra jogo pra fora, porque é perigoso, né, cara? Mas é verdade, o cara tá com problema, levando pra fora assim. O cara que leva assim, ele pode ser responsável. Ô Edson, qual foi a primeira torcida que vocês fizeram amizade depois que a Interror foi fundada? O Bragantino. O Bragantino? É. Porque eles ficaram encantados com as bandeiras. Depois eles vieram pra cá no segundo turno aqui, começou a conversar com nós aqui. Tipo, virou tipo uma aliança, uma aliança, uma amizade. Os caras eram muito gente boa na época. Tá. E a primeira inimizade? Qual foi a primeira torcida que teve rusga com a Interror no começo? Eu acho que já foi a Ponte mesmo, cara. A Ponte não batia mesmo, não fechava. A Ponte e Rio Branco. Vocês têm inimizade com o Rio Branco também? Tem.
Não, hoje não. Hoje não, até converso com o pessoal do Rio Branco lá. Esse dia eu já conversei com os caras lá, eu falei pros caras que uma pedra que passou, mas já teve muita. Mas Ponte, Guarani e Santo André são assim. O Ademar, pra falar a verdade, em 90, Santo André não era inimiga nossa. Foi agora, né? Mais recente. Porque não tinha tal fúria lá. Era uma torcida chamada Duda. Torcida uniformizada. Tem até uma camisa, torcida uniformizada da Dragões Andreense. A gente tinha amizade com eles. Tinha até foto com eles aqui no Limeirão. Não tinha essa inimizade. Essa inimizade começou agora de um tempo pra cá com a Fúria. Entendi. Não tinha inimizade. Eu acho que naquela época nossa lá era Ponte, Guarani, Rio Branco, depois vai Santa Bárbara e vai indo. Que coisa. Comercial de Ribeirão Preto também. Não... Comercial, né? Teve o São José. São José também é. São José é antiga essa briga. Sim. A Ponte é a mais temida? Já foi. Hoje não é mais. Não. Não, hoje não. Você estava naquele jogo que a torcida da Ponte quebrou todos os carros? Tava. No Limeirão? Tava. Que coisa, né? Tava. Como é que vocês reagiram quando vocês saíram e viram tudo aquele quebra-quebra? Não tem nem como reagir, né? Polícia de um lado, geralmente a polícia aqui, eles batiam na torcida da Inter e deixavam a torcida dos caras embora. Geralmente era assim que acontecia, hoje não é mais assim. Mas naquele dia da Ponte Preta, antes de começar o jogo, já teve confusão. Antes de começar. Mas aquele dia a gente já foi focado que nós montamos um esquema de pegar os caras de verdade aquele dia mesmo. A gente começou... A gente sempre se reunia pra cima. O que a gente fez? Porque descia muita gente da Cavinato, da Massuíça, descia muita gente dali também. A gente se reuniu lá embaixo. Lá pra baixo, perto do bar, ontem, que é o Bar da Grade hoje, um pouquinho pra cima tinha o Par do Toninho. A gente se reuniu ali. Uma galera mesmo. Acho que aquele dia tinha mais de 100 pessoas. Né? Aí nós começamos, né, subimos por trás pra pegar eles pela frente ali. Né? Na hora que nós chegamos, os caras não acreditou que nós tava chegando daquele jeito ali, cara. Aí nós chegando, ele tava chegando, eles estavam descendo. E a polícia de cavalo no meio, um polícia de cavalo, aquele dia ali. A sorte nós não pegou os caras no começo, porque aquele dia foi ele pra pegar mesmo, cara. Que estavam com muita raiva. Muito. Porque os caras eram muito covardes, os caras não batiam em torcida organizada, os caras batiam em todo mundo. O que os caras viam, os caras iam batendo. E a gente não achava certo isso aí, né? Isso aí não é ideologia de torcida. Teve um clima ruim também em 2005 no Paulistão com o Guarani, que eles arrancam Do bandeirão? Tiram todo o bandeirão da Força Jovem. Teve. E naquele dia tava chovendo, né? Tava em pouca gente. Aí quase ninguém foi aquele dia lá, porque tava muita chuva aquele dia lá. Eu lembro quando já chegou ali, teve uma confusão, depois o cara foi lá e rasgou. Aí na hora de ir embora, né, tentou reunir um pessoalzinho lá pra fazer alguma coisa lá fora. Aquele dia também muito carro de campo foi quebrado, viu, cara? Foi 2-2 aquele jogo. A torcida Inter ficou muito revoltada. Não só a torcida organizada, mas todo mundo. Eu lembro. E depois pra frente teve um ônibus do Santos, contra o Santos, que o Guarani veio aqui, pela Copa São Paulo, que o ônibus foi incendiado. Aí foi Santos e Guarani, né? Foi Santos e Guarani. Foi. A torcida do Guarani também é onde os caras vão, os caras querem arrumar, né, mano? Você lembra de um episódio em que você ficou com muito medo? Medo? Um confronto que você teve medo? Gaviões. Como foi? 2002, na Copinha, aqui no Limeirão. Que aí fez o gol no finalzinho do jogo, classificou e arrancou. Voltson fez o gol. Foi 2-1. Isso, de falta. Aqui os caras veio pra cima. Os caras conseguiram arrebentar o porteiro e veio pra cima. É mesmo? E nós fomos afastando. Chegou uma hora que não dava pra afastar mais. Aí os caras queriam catar o nosso bandeirão. Aquele preto. Aí nós falamos assim, vamos defendendo o bandeirão. Aí os caras foi pra um lado, foi pro outro. Aí eu consegui estourar o portão lá do outro lado. Naquela época ela tava construindo o Canaã lá em cima ainda. Aí os caras correram pra lá, só que lá não sabia que tinha um monte de madeira, um monte de ferro. Nós fomos se defender, porque não tem como que vai. Os caras veio com tudo, cara. Não só gaviões, pavilhão. Mas ali aquele dia deu medo. A sorte nós fomos afastando, Edmar, porque aquele dia ali ia acontecer coisa ruim ali. Se a gente fica de verdade pra brigar de verdade mesmo, aí não que a gente fugiu da briga, mas só que a gente foi afastando e tentando proteger mais a torcida da Inter que tava ali e o nosso material. Porque se sai pro combate mesmo ali, pode ser coisa feia aquele dia ali. Como era o relacionamento da Interror com as outras torcidas? Grandes? A Mancha, a Independente? Nunca teve relacionamento. A do Santos, que nunca é teve. Jovem? Nunca teve. Conversa assim, nunca teve. Fora vocês eram tratados bem? Tipo, bem? Entravam tranquilamente ou tinham receio? Por exemplo, um jogo no Morumbi, um jogo... No Morumbi eu nunca fui. Naquela época eu nunca fui no Morumbi, só foi agora. Eu nunca fui no Morumbi. Inter em São Paulo, nunca fui.
A gente já foi no Parque Antártico naquela época, mas naquela época também a gente era hostilizado. Por quê? Porque os caras, a gente começava a xingar que os caras eram freguês, aquele negócio lá, os caras ficavam bravos com a gente. Com a portuguesa também já teve problema com a portuguesa lá. Na Vila Belmiro nunca fui. Entendi. E do Corinthians, eu contei pra você, esse negócio que eu contei pra você dar. Como que era a preparação? Sai a tabela do Campeonato Paulista. Aí tem todos os jogos lá em casa, fora. Como é que era o planejamento seu, que era o grande comandante da Interror? Como que você fazia? Ó, vamos gastar X, vamos atrás de propaganda. Então, naquela época lá, a diretora daí dava 11 pra gente. Alguns jogos. Eles davam. O jogo que era dava pra eles pagar, eles pagavam. O ônibus quase eles não pagavam do bolso o ônibus. É dificilmente eles pagavam do bolso. A gente pagava assim, ó. Tipo assim, ó. Vamos supor. Vai ter uma caravana. Esse aqui não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não, mas tá sempre com nós. Vamos então. Daí a gente pegava o dinheiro nosso e pagava pra eles. Mas o ônibus era a pessoa da Inter que dava. Quando dava, né? E qual que foi? Tinha jogo que a gente não ia. Tipo, naquela época, eu não vou mentir, naquela época lá, pra Campinas, contra a Ponte, a gente não ia. Medo? Preocupação. Você não sabe se ia voltar. Lá é difícil demais. Lá a torcida grande sofre lá. A torcida grande sofre lá. Imagine nós. Você chegou a apanhar feio? Não. Bateu feio? Também não. Mas chegou. Chegou a dar um trocar. Você lembra uma? Santa Bárbara. Itapira também teve com o negócio. Você mais deu tapa ou mais tomou tapa? Mais demo, né? Mas... Você não sabia, vai falar que você tomou mais. Não, mas é verdade. A torcida da Inter é bem respeitada. Até hoje ela é respeitada por nós. Naquela época a gente é bem respeitada no interior ali. Fora a Ponte Preta Guarani, a outra torcida respeita a gente. Não tem medo, mas respeita. Pode ver, a torcida de São José veio aqui, mas vem daquele jeito. Eles não vêm. É que aquele dia que eles vieram aqui, esse ano aqui, eles viram que não tinha ninguém ali. Por isso que eles invadiram lá do nosso lado ali. Eu fiquei lembrando se é nos tempos... Senão nem invadia. De 90, 2000. Ou se invade, ia ter morte ali. Ia. Nossa época não invadia. Não é que a gente quer ser mais do que ninguém, mas é diferente. A sociedade é respeitada. Tá. Dos presidentes que passaram pela Inter, qual que mais se aproximou da Interror? Na sua gestão? Qual que você tinha mais contato? Inter? O Richard. Luiz Fernando Ferrari foi um super presidente, cara. Na verdade, quase todos os presidentes a gente gostava, cara. Acho que o único que no começo deu um pouquinho de, assim, vamos pôr de trabalho, foi o Zequinha Rebeca, mas depois não conversou e se acertou. E aquele cara que veio de fora aí, nem lembro o nome dele. Dr. Ailton? Não, um outro. Jorge Adamo? Acho que não era um brasileiro, é um... O de fora. Um cara xaropinho lá, um chato. Entendi. Era da RI Brasil. Aquele cara lá, deu problema. Foi 2003. Aquele cara quase apoiando na escada ali, na escada ali do Miranda, quase apoiando nós ali. É mesmo? Começamos a conversar com ele, começou a tirar na hora de bandido, aí não, de vagabundo, daí não. Nós sempre trabalhamos, né? A gente ia pra jogo, mas sempre trabalhava. Ó, quando eu trabalhava, quando era novo e trabalhava, acabava o jogo, eu ia sair do serviço e não ia pra casa, eu ia pro Limeirão pra pedir o Naldinho. É que o Naldinho não tá mais aqui pra falar, mas ele ia falar pra você. Eu chegava no Limeirão às 6h30 da tarde e ficava lá até 8 horas da noite. Os caras falavam, não vou poder atender você hoje. Não, você vai atender. Eu ficava lá em cima, você não vai ficar sentado. Não, verdade, você vai atender. Não, só amanhã. Eu ficava lá. Aí os caras saíram lá fora, você tá aqui ainda? Eu falei, não, eu quero conversar com você hoje, não tem que conversar amanhã. O que você quer, né? Quer um ônibus pra tal lugar.